nesta manhã, a sirene aí. Nesta manhã, a Polícia Federal prendeu Vera Andreazzi Maddu, o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. O aliado de Temer é suspeito de ter recebido R$7.150.000 em propinas. Segundo a investigação do Ministério Público Federal, o ex-deputado teria se beneficiado de contratos com empreiteiras. O principal deles é o da construção da Arena das Dunas em Natal pela OAS para a Copa do Mundo de 2014. Na mesma operação, batizada de Manos, a Polícia Federal emitiu o novo mandado de prisão contra o ex-deputado Eduardo Cunha, que já está recolhido, ao Complexo Médico Penal lá no Paraná, por outras acusações. A produção separou um trechinho aqui do momento em que Henrique Eduardo Alves foi levado pela Polícia Federal. Coloca um trechinho aqui, Reginaldo, pra gente... Nesse momento, quem nos acompanha agora pelo YouTube acompanha o momento em que ele está sendo levado, pela Polícia Federal. Alguns jornalistas tentam falar com ele e ele entra no camburão da Polícia Federal. Bom, acho que, Vera, a gente está falando aqui de uma pessoa muito ligada, ao... Você acha que isso pode ter algum impacto? Já que a gente falou muito também do julgamento que começa daqui a pouco, você acha que a prisão do Henrique Alves hoje tem algum peso nesse julgamento? Olha, eu não digo como... Porque é uma pessoa muito próxima, de fato, Sempre... Como disse o Andreasa, que o Henrique Alves ou o Rodrigo Rocha Loures fossem da irrestrita confiança e absoluta confiança do Temer. Mas eles são de extrema confiança. O Rocha Loures era e o Henrique Eduardo Alves é. Eu vou contar um episódio ali sobre o Rocha Loures do início do mandato. Eu não sei se eu já contei aqui no 3 em 1, mas que me chamou a atenção. Logo que o Temer assumiu, eu fui num almoço com investidores de um desses fundos aí de private equity que, enfim, investem milhões. E eles estavam exultantes porque as reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, seriam aprovadas em 6 meses. Eu falei, gente, vocês estão loucos, de onde vocês tiraram isso? Vera Magalhães, com o seu sincericídio de sempre, eles falaram, não, a gente esteve com um assessor da área econômica do Temer e tal, que fez um call aqui e disse isso pra gente. Eu falei, quem? Aí eles falaram, um cara ótimo, se chama Rodrigo Rocha Loures. Eu tava almoçando, dei risada. Falei, gente, espera um pouco. Rodrigo Rocha Loures é o sujeito que carrega a mala do Temer, abre a porta, faz ali a coisa do lanche, não é um consultor da área econômica. Mas ele era tão grudado no Temer, como eu disse aqui, se tirasse uma radiografia do saco do Temer, estaria lá o Rocha Loures, que as pessoas levaram a sério os pitacos dele na área econômica, na qual ele não manjava nada. Outra coisa é o Henrique Eduardo Alves, é outro que era um habitué do sofá da antessala do Temer desde sempre. Graças a esse grupinho que já tem vários caídos, Rocha Loures, Henrique Alves, Gedel, o Temer chegou de deputado muito mal votado. Vamos lembrar que ele quase não se elegeu. Ele chegou a ser presidente da Câmara 2 vezes, presidente do PMDB e vice-presidente da República, apesar do Lula e a Dilma não irem com a cara dele inicialmente, porque ele tinha um grupo muito forte, que era esse chamado Grupo da Câmara, no qual pontificavam esses dois que estão presos, Gedel, Moreira Franco e Padilha, que estão lá quartelados no Planalto em busca de um foro privilegiado, e Eduardo Cunha. São 3 os presos, 3. Então, não dá para o Temer se dissociar dessa patota. É impossível. As fotos, aliás, olha aí o sofá do Jaburu, quem nos acompanha pelo YouTube, lado a lado, todos Temer, eles. Padilha, o Eduardo e o Rocha Loures. Rocha Loures, ali. Isso aí é no dia do impeachment. Ele estava acompanhando. No dia do impeachment. O Padilha está com a lista de votação ali no colo. Eles estão acompanhando juntinhos o impeachment. Então, não dá para ele dizer que eram conhecidos assim de oi e tchau. Não eram. Ô, Vera. Diga. Mas eu não entendi uma coisa que você falou. O Rocha Loures fazia o lanche do Temer e está tatuado no saco do presidente da República? Não, tatuado no saco eu não diria, mas se tirasse uma radiografia, ele apareceria lá grudado, de tanto que ele puxava o saco. Não. O lanche acho que ele fazia porque ele é dono das barrinhas de cereal. Vai, Maddu. Vocês não sabem, o presidente Temer sofreu um atentado recentemente
sofreu atentado, tentaram balear o presidente, deram um tiro nele, acertaram justamente, apontaram para o saco do presidente. Mas aí pegou na mão do Rodrigo Rocha Loures. Foi isso que aconteceu. Andreasa, acho que o Andreasa ainda não falou. O Andreasa, claro, você vai falar sobre isso, mas é interessante também. Mais um estádio da Copa, né? Teve algum estádio que não foi superfaturado nessa Copa? Acho que então, talvez o do Paraná, lá do Atlético. Acho que os outros todos, né? Eu ia falar sobre isso. A Copa do Mundo mais interessante nós não assistimos, né? Ela correu paralelamente. Era essa disputa por quem ganhava mais com os estádios da Copa. O Agnello Queiroz está preso, né, em função de corrupção na construção daquele estádio de Brasília, que do ponto de vista arquitetônico é o mais bonito, mas quem o vê de perto percebe que ele é feito de material de segunda qualidade. Ali é óbvio que se roubou, que se superfaturou. Agora essa Arena das Dunas, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, também é a mesma coisa. Você vê que é dividido pelos partidos, né? O partido mais influente, o partido que governa. O Maracanã também é um exemplo. O Maracanã foi destruído pelo Sérgio Cabral. Destruído, acabou, não existe mais. As pessoas ficaram ricas com os estádios da Copa. Fala, Madu, depois eu complemento. Então, o Maracanã ele foi reformado para o PAN, depois foi reformado novamente para a Copa e depois foi reformado mais uma vez para a Olimpíada. Só para você ter uma ideia de como se roubou no Maracanã, que hoje está fechado. Continua, Andreasa. Agora você vê o seguinte, né? Mudando de assunto, mas falando do Henrique Alves ainda. Ele foi candidato em 2014 a governador do Rio Grande do Norte. Perdeu a eleição. Ele vinha, como a Vera falou, de uma sequência muito longa, não sei quantos mandatos como deputado federal. Nessa condição de deputado federal, de parlamentar, ele teria foro privilegiado nesse momento e certamente não teria sido preso hoje, como foi. Nessas condições. Estamos de acordo a respeito disso. O que isso projeta? Um conservadorismo redobrado para a eleição de 2018. Esses grandes políticos aí, esses caciques, esses bambambãs que estão com a corda no pescoço, não poderão se arriscar a eleições complicadas, difíceis. O Henrique Alves errou ao se candidatar a governador. Outros tantos bambambãs, o Aécio Neves tiver chance de se candidatar, não se candidatará à reeleição no Senado. Vai tentar uma vaga na Câmara para manter o foro privilegiado. E isso acontecerá com todos. O Renan Calheiros, por exemplo, também. Não sei se ele vai disputar uma reeleição ao Senado, um cargo majoritário, com risco de podendo perder. O cara vai disputar uma vaga na Câmara. Vai ser uma corrida pelo foro privilegiado, se o foro privilegiado como nós o conhecemos hoje ainda existir então. Verdade, já escrevi sobre isso, concordo totalmente com você. A melhor parte dessa coisa do Henrique Alves a gente ainda não comentou, gente. Então vai. Que é aquela vez quando ele disse lá atrás que tinha mesmo a conta na Suíça, mas que ele não sabia o que aqueles 2 milhões estavam fazendo lá. E agora se descobre que os 2 milhões, ele tinha emprestado a conta na Suíça pro Eduardo Cunha depositar o dinheiro. Isso é que é amigo, gente. Quem é o seu amigo que recebe 2 milhões de reais para você e te repassa o dinheiro ainda depois? O dinheiro é da propina. Então é maravilhoso isso. Essa é a parte que eu mais gosto, essa amizade. É distrita, Vera, isso é uma pessoa de estrita confiança. Aí é uma pessoa de estrita confiança. É verdade, aí é. E segura, e com certeza da impunidade, né? Porque essa movimentação de dinheiro é muito bizarra. Bizarra. A produção me passa que o Fachin autorizou o presidente Temer, a informação que a produção acaba de me passar, a responder as perguntas até sexta-feira, é isso? Até sexta-feira. É aquele aluno meio disléxico que ganha um tempo extra para fazer a prova. Mas é claro que ele ia fazer isso. Se ele não faz isso, ele se desmoraliza. Porque o cara fala, então eu não vou responder. E nada acontece. Então o Fachin fez aquilo que ele podia fazer para manter algum controle.